Senhores, vamos então continuar a nossa aula de acentuação. Eu vou retomar aqui alguns detalhes que nós já vimos na aula passada em relação ao acento diferencial e continuamos, sobretudo, com o novo acordo ortográfico, tudo bem? Bom, vamos lembrar das regras básicas aqui que nós já havíamos visto, porque vocês vão precisar delas para que nós ao final da aula, no próprio slide, resolvamos aí alguns exercícios, tudo bem? Então vamos lá, nós começamos com as monossílabas. Vocês estão lembrados quais são as monossílabas acentuadas? São as monossílabas com A, E, O, não é? A famosa regrinha do pá-pé-pó, beleza? Aí depois nós vimos as regras, a regrinha das oxítonas. Quais são as oxítonas acentuadas mesmo? A, E, O, EM, não é? Então vamos lá, as monossílabas acentuadas, A, E, O. As oxítonas acentuadas, A, E, O, EM. Lembra? A, E, O, EM, A, E, O, A, E, O, A, E, O, EM. Beleza, eu sei que é bobo isso, pessoal, mas ajuda bastante quando precisarmos aí resolver rapidamente algum problema. Aí depois das monossílabas, que tem uma única sílaba, das oxítonas, que são as terminadas em A, E, O, EM, nós tínhamos as paroxítonas. E as paroxítonas nós dividimos em duas regras, basicamente. As não terminadas em A, E, O, EM são acentuadas, não é? Então, álbum, táxi, safari, órgão são palavras acentuadas porque são paroxítonas não terminadas em A, E, O, EM. A segunda regrinha que eu passei para vocês era a regrinha das paroxítonas terminadas em ditongo, médio, relógio, Natália, Letícia, Romário. Todos esses nomes próprios ou comuns são nomes que estão dentro da regra das paroxítonas terminadas em ditongo. Maravilha? Então é isso aí. Bom, depois disso nós vimos as proparoxítonas, que são as mais facinhas, né? Todas são acentuadas, né? Âncora, árvore, a própria palavrinha proparoxítona é uma proparoxítona, paralelepípedo e por aí vai. Nós temos algumas palavras que causam uma certa dúvida em relação à acentuação. Por exemplo, aquilo que a gente coloca na cerveja é levedo ou levedo? E aí, senhores, como que é o correto? Um regime político muito rígido, inflexível, é um regime austero ou austero? Beleza? E por fim, se eu pedir a assinatura de vocês, eu quero que vocês deem a rúbrica ou a rubrica. Se alguém passar por uma intervenção de cirurgia cardíaca, precisa fazer, através de um instrumentozinho, uma intervenção chamada cateterismo, não é? O instrumento que é colocado dentro da veia se chama catéter ou cateter, beleza? Todas essas são dúvidas bem pertinentes aí. Então vamos lá. Quando você precisa colocar na cerveja alguma coisa para melhorar o, o, o gosto, na verdade não é o gosto, né? Para dar aquele sabor acentuado, você coloca o levedo ou o levedo? É o levedo. A assinatura de alguém é a rúbrica ou a rubrica? Rubrica. Beleza? Aí eu havia falado também na questão do instrumento cirúrgico que é colocado, não é? Como que é o nome daquilo? É catéter ou cateter? Procura aí, dá uma olhada como é que se escreve. Se vocês observarem, não tem acento, não é? Se escreve cateter, não é? Onde é que está a sílaba tônica então? Vamos lá. Se fosse catéter, como boa parte das pessoas diz, deveria ter acento no T. Por quê? Porque é uma paroxítona não terminada em A, E, O, E. Então deveria ser catéter com acento. Tem acento? Não. Então a sílaba tônica é a última. Ela é uma oxítona. A pronúncia é cateter. Por que não tem acento? Simples. É uma oxítona terminada em er. E quais são as oxítonas acentuadas? As terminadas em A, E, O, E. Beleza? É por isso que a pronúncia correta é cateter, rubrica, levedo, e um regime político inflexível é um regime dito austero e não austero, não tem acento, ok?
Essas palavras causam um certo número de dúvida, tá aí, continuemos. Senhores, nós devemos parado então no acento diferencial. Eu vou retomar porque vocês vão observar aqui o slidezinho está um pouquinho diferente. Tá? Eu só coloquei mais uma coluna na tabelinha de acento diferencial. Então vamos lá, vou fazer aqui a captura de tela, continuemos então com nossa matériazinha. Opa, não precisava voltar para cá, desculpa pessoal, deixa eu voltar aqui, colocar um lugar ideal para a gente, que é neste aqui em que nós havíamos parado. Tá? Aí, senhores, eu havia feito aqui, não é, uma tabelinha para vocês e já havia marcado o verbo ter e vir. O provir aqui, ó, se vocês observarem, é uma novidade, tá? Eu não havia marcado. Por que eu marquei aqui? Para sistematizar bonitinho. Então vamos lá, não é? Ele tem, eles têm, eu só coloco o acento aqui, né, pessoal? Já comentei com vocês para diferenciar plural de singular. Pela regra, não deveria ter acento, né, senhores? Por quê? Porque eu tenho uma única sílaba, tem. As monossílabas acentuadas são com a, e, o, em. A mesma coisa o verbo vir. Ele vem e eles vêm. Eu só estou colocando o acento aqui, pessoal, para diferenciar plural de singular. Por quê? Porque a regra é muito clara, não deveria ter acento, tá bom? Eu estou burlando a regra para fazer a diferença do plural para o singular. O provir aqui, gente, vamos lá. Ele provém e eles provém, o som é igual, não é? Não muda nada. O que vai mudar? A acentuação. Ele provém, eu coloco acento agudo, e eles provém, eu coloco circunflexo, tanto quanto no mantém, não é? Ele mantém, eles mantêm, é a mesma brincadeira. Vamos entender agora por que nos dois casos nós temos acento? Gente, a brincadeira aqui é a seguinte, não é? Olha só, que regra agora entra aqui no provir? A regra das oxítonas, eu tenho mais de uma sílaba, tudo bem? Não é mais monossílaba. A sílaba tônica é a última, perfeito. A sílaba tônica é a última, eu preciso seguir a regra, não é? Quais são as oxítonas acentuadas? As terminadas em a, e, o, em. Então, as duas têm acento, né? O que eu faço? Eu mantenho, né, pessoal? Plural tá tudo aqui, ó, com acento circunflexo. Você, evidentemente, mantém o acento circunflexo aqui, beleza? E, no caso do singular, coloca acento agudo. Por quê? Porque nos dois casos nós devemos ter acento. Pois é uma oxítona terminada em em. Beleza, tá? Tá aí a nossa revisãozinha. Nós temos outras palavrinhas, lembra, pessoal? O por preposição e o por verbo. Por verbo continua com acento circunflexo. O novo acordo ortográfico não se meteu neste quesito aqui, tá? Continua com acento, não coloca, por favor. Bem, vou pôr dinheiro na conta corrente, é o segundo por acento circunflexo. O pôr do sol foi maravilhoso, é com acento circunflexo porque é o pousar, o colocar, tá? Do sol. Vou por esta rua que é mais tranquila, é o por sem acento porque é só uma preposição. O pode presente, o pode pretérito, o acento aí é o que marca a distinção de tempo, perfeito, beleza. Senhores, agora então podemos entrar na nova regrinha estabelecida desde 2009 e até hoje. Há questionamentos a respeito da validade do novo acordo ortográfico. Por quê? Porque a discussão, senhores, permeia até questões aí políticas a respeito do porquê nós tivemos esta manifestação do Brasil para que todas as nações falantes do português tivessem uma uniformidade lexical quanto à palavra, não é? Não colocar acento, não colocar C mudo, sei lá, P. E o Brasil tinha motivos para isso, tá, pessoal? Vamos lá. Muitos debocharam do novo acordo ortográfico, muitos disseram que não iriam seguir, como por exemplo Portugal. Portugal, pessoal, resolveu não encampar ao novo acordo ortográfico, que virou até motivo de piada em diversos casos. Senhores, nós temos diversos lugares que falam português fora de Portugal e do Brasil, não é? Na África, por exemplo, Macau é um local. Ilhas Canárias também, eles falam português. Angola também, tá? Tem aí um pouco de português, embora, senhores, por conta das diferenças sociais e espaciais, o português tenha seguido uma linha bem diferente da linha do português do Brasil. Macau, na China, também se fala português, embora o português seja uma língua cada vez menor por conta da força
do mandarim. Senhores, a China, querendo ou não, hoje é uma força econômica tão significativa quanto os maiores países e está ali no encalço dos Estados Unidos, levando-se em conta isso, é evidente que o português não teria uma força tão surpreendente. Em Goa, na Índia, também se fala português. Como eu disse, já é um português bem distinto da maneira como nós nos expressamos aqui. Por que o Brasil quis então fazer isso? Qual era o grande motivo? Além dessa questão da união, não é? De, digamos, termos um léxico que é idêntico em todos esses casos aí. Muitos disseram que foi uma grande besteira porque não é isso que vai unir a nossa cultura, porque a diferença sociocultural é tão grande que é evidente novas palavras vão surgir e das quais nós não fazemos nem ideia. Por quê? Porque são realidades distintas. Então esse papo de novo acordo ortográfico, ele foi debochado justamente por isso. Não vai ser do tipo tirar o acento de assembleia que vai me aproximar de Goa, de Macau, de Portugal, não é? São outras questões. E talvez por isso tenha virado motivo de chacota por conta dos outros lugares que falam português. Enfim, qual foi o principal motivo do Brasil para que nós tivéssemos este novo acordo ortográfico? Geopolítico. Senhores, provavelmente vocês já ouviram falar em Conselho de Segurança da ONU. Nós temos 5 membros permanentes, que têm 5 cadeiras que são cativas e fixas. E elas pertencem a Estados Unidos, quem mais? É membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Inglaterra, quem mais? França, quem mais além dos Estados Unidos, Inglaterra e França? China, e tá faltando um país aí, pessoal. Qual é o outro país que é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU? Eu falei Estados Unidos, França, Inglaterra, China e Rússia. O que esses 5 países têm em comum? Parece que nada, né? Estuda Segunda Guerra Mundial. São os países aliados, ou seja, são os países vencedores. Tanto que muitos consideram um pouco absurdo a Alemanha não fazer parte. Tá aí a explicação, pessoal. É porque a Alemanha não fazia parte da coalizão dos aliados. Tá? E até hoje há, digamos, um pequeno pé atrás, vai, digamos assim. Mas a Alemanha é tão importante quanto esses países aí, se não for mais, não é? Do que talvez a Alemanha perca aí, vai, no máximo para Estados Unidos, China, porque a China é muito grande também, né? Mas a relevância é fundamental. E o Brasil queria uma cadeira que não é permanente. Quando nós temos esta possibilidade de pertencermos ao Conselho de Segurança, o prazo, se não me engano, é de 2 anos, não é? Por não ser permanente, o Brasil ganha muita visibilidade geopolítica e é evidente que, economicamente, isso passa a ter uma força preponderante. E foi por isso o Brasil queria ter uma relevância um pouco maior, uma voz no Conselho de Segurança da ONU. Se candidatou, nada aconteceu, porque cá entre nós, não é? Nós somos um país pacífico, nós somos ainda um país que está em crescimento. Havia o famoso BRICS, não é? Que eram os países em desenvolvimento que poderiam virar potência. O Brasil, infelizmente, ainda não decolou tanto quanto os nossos vizinhos de classificação, não é? Se nós pegarmos aí Índia, Coreia, China, infelizmente esses países estão à nossa frente em termos de IDH, economia, PIB, PNB, etc. Então tá aí, pessoal, o novo acordo ortográfico era uma estratégia geopolítica para que o Brasil fizesse parte dos concertos das nações nas decisões mundiais mais importantes. Não rolou, quem sabe daqui a um tempo, né? Então vamos lá, pessoal. O que o novo acordo preconizava e que modificou nossa estrutura da norma culta? Primeira coisa, esse crendele vem, pessoal, possuía acentuação por tradição. Caiu fora, tá? Não tem mais acento. Esta agora é a nova forma que nós falamos. Crendele vem, bem? E faz todo sentido tirar o acento aqui. Esta é uma medida que eu sou completamente favorável, não é? Creem, vamos dividir? É crer em, não é? Senhores,
Qual que é a sílaba tônica de crem? É o em. É a oxítona, não é? Perdão, desculpa. Creem, não é? Leem. Deem. É a primeira sílaba tônica aqui, beleza? É o cre, o de, o le e o v. Então, na verdade, olha só, é uma paroxítona que é terminada em em. E quais são acentuadas? As não terminadas em a, e, o, em. Viram como faz sentido, então, aqui neste caso, tirar o acento, pessoal? Creem, deem, leem, veem, eram acentuadas por tradição. Alguém, sei lá quem, acentuou lá atrás a palavra e elas ficaram acentuadas. Para quem quiser lembrar dessas palavrinhas que repetem o E, creem, deem, leem, veem, guarda como a regrinha do credeleve. Cre, de, le e v recebem acentos porque são monossílabas com E. Quais são as monossílabas acentuadas? A, E, O. Então, cre, de, le e v são acentuadas, tá? Regrinha do credeleve. Creem, deem, leem e vem não tem mais acento. Beleza? E faz todo sentido. Agora vamos às outras modificações aqui. O, que se repete em algumas palavras, antigamente tinha acento, não é? Vou, mou, cou, pois é, galera. O novo acordo ortográfico tirou o acento destas palavras, tá? Vou, mou, cou, não tem mais acento, assim como essas palavrinhas aqui, ó. Magoo, enjoo, dou, zoo. Zoo não é de zoológico, é do verbo zoar, tá? Mas se você quiser o zoológico aí, que em inglês se escreve assim, você também poderia colocar esta forma aí. Então, é uma regrinha específica para estas palavrinhas aqui. Maravilha? Cá entre nós, não é uma grande modificação. Vamos para a próxima. Essa é importante, pessoal. Paroxítonas com ditongos abertos. O que é isso aqui de ditongo aberto? É isso daqui, pessoal. Ei, oi. Tá? Vou falar para vocês o funcionamento da regra antiga e já vou falar da regra nova. Este som aqui de ditongo aberto, ei, oi e o el, independente do lugar na palavra, se houvesse este som, ei, oi, el, você colocaria acento, tudo bem? O que o novo acordo ortográfico está dizendo? Está dizendo o seguinte, esse ei e esse oi na penúltima, como na palavrinha ideia, reparem, senhores, aqui, ó, que o ei está na penúltima, é uma paroxítona com ditongo aberto, perdeu o acento. Ideia, então, se escreve desse jeito aqui, ok? Uma outra palavrinha, um outro exemplo. Heróico. Gente, olha o som de oi aí. O som de oi, o oi, está na penúltima. É uma paroxítona com ditongo aberto. Perdeu o acento. O heróico se escreve assim. Mais um exemplo. Assembleia. Olha o ei na penúltima. É uma paroxítona com ditongo aberto. Perdeu o acento. Beleza? Jiboia, boia, Coreia. Tudo bem? Agora vamos lá. Se tivermos este exemplo aqui, ó. Herói. Repara que eu coloquei heróico. Heróico perdeu o acento. E herói? Herói não, senhores. Herói não perdeu o acento. Por quê? Porque o oi está na última sílaba. É uma oxítona. E o oi mantém o acento quando acontece isso. Se fosse heróico, perdeu. Tudo bem? Carretéis. Carretéis perdeu o acento? Não, porque esse som de ei, pastéis, por exemplo, está na última. Não é? A moeda antiga, por exemplo, 5.000 réis. Não perdeu. 2 sóis. Perdeu o acento? Não, pessoal. É quando estiver na penúltima só. Ok? Agora o som de el, céu, chapéu. Aí continua com acento. Não perdeu nada neste caso. Tudo bem, senhores? Maravilha? Tudo tranquilo até aqui? Então vamos lá, continuemos. Tá? Então o herói aqui recebe acento por não ser uma paroxítona. Beleza, continuando, vamos lá. Fim do trema. Esse daqui vocês já sabem, não é? Porque mesmo quando tinha que colocar trema, ninguém colocava. Não é? Então aqui a gente tem essas palavrinhas aqui, como sagui, tranquilo, aguentar, sequelas, linguiça e por aí vai. Elas perderam o trema. Tá? E esse aqui eu sou completamente favorável tanto quanto creem, deem, leem, veem. Tá? Por quê? Porque não é necessário, pessoal. Não é? É dar bom dia para cavalo, você ficar colocando regras aqui desnecessárias.
Ninguém vai pronunciar sagui, eu tô tranquilo, né? Tranquilo é espanhol. Aguentar, sequela, uma sequela, não é sequela, todo mundo sabe. Então, por ser desnecessário, tiraram o trema. É muito interessante, pessoal, que eu já dou aula desde antes do novo acordo ortográfico, e quando nós passamos por essa modificação, não é, eu tinha vários alunos que, puta, nem sabia o que era trema, não tava nem aí, passava batido nesses dois pinguinhos aí no U do gue, gue, que, não é? E aí quando o novo acordo apareceu e tirou o trema, ele virou, mas agora eu não tô sabendo mais nada, o que eu vou fazer? Se nunca colocou trema, é só continuar não colocando, tá? Não tem problema nenhum, é só continuar no stand-by aí, no automático, não coloca trema. Maravilha? Então, tá aí. Senhores, o trema ele continua a aparecer em nomes. Por exemplo, Miller, não é? Hoje é segunda-feira, 24 de agosto. Anteontem teve final. Ontem teve final do Mundial, né? Bayern e PSG, né? O adulto Neymar não correspondeu, infelizmente. E de novo, não é? Tivemos que ouvir o nome Miller para aumentar um pouquinho mais o nosso trauma do 7-1, né? O Miller, reparem pessoal, o U tem o trema, por quê? Porque é nome próprio, tá? Nome próprio, senhores, a regra passa ao largo, passa distante. Então, se o seu nome ferir a regra, não tem problema. Por exemplo, Natália, Letícia, Vinícius, essas palavras deveriam ter acento. Por quê? Porque são paroxítonas terminadas em ditongo. Mas o acordo não se mete a besta quando se trata de nome próprio. Vamos pegar um outro nome? Nelson. Qual que é a sílaba tônica de Nelson? É o Nel, né? Nelson é uma paroxítona, é a penúltima sílaba tônica, né? Beleza. Deveria ter assim de acordo com a regra? Sim. Por quê? Porque é uma paroxítona não terminada em a, e, o, n, é terminada em on, Nelson, não é? Então, deveria ter acento. No entanto, muitos não têm Nelson, não é? Se nós pegarmos o nome em inglês, ainda Nelson Mandela, sei lá, não tem acento. Então, essa questão do trema aí de acentuação, quando diz respeito ao nome próprio, a regra não intervém. Beleza. Acento diferencial que sofreu modificação com o novo acordo ortográfico. Senhores, aqui eu também vou ter uma regrinha própria, tá? Que sofreu modificação. Primeiro caso, vamos aí observar o que mudou. O para, verbo, possuía acento. Senhores, não tem mais, tá? Nós tínhamos a diferença entre para verbo e para preposição. Não há nada de errado para mim. Esse para mim nunca teve, não é? Se você dissesse para de me encher que eu estou prestando atenção, esse para de me encher que eu estou prestando atenção, o para deveria ter acento, não tem mais. Ok? Para, seja a preposição ou verbo, tudo sem acento. O por continua com acento, hein? Não se esqueça disso. Por, verbo, tem acento. É só o para que sofreu modificação aí. Mais um caso, isso eu comentei até brincando com vocês, né, pessoal, no início do slide. Pelo não tinha acento, pelo no sentido de cabelo, tá? Pelo do corpo, por exemplo, pelo do cachorro. Agora não tem mais, tá? Porque pelo poderia ser por mais o pelo, por mais a pela, não é? Vá pela rua 7 que é mais tranquila, é por mais a este pela, beleza? Vá pelo meu conselho, estude antes de assistir a aula. Vá pelo meu conselho é por mais o. Bem, agora pelo é tudo igual, pessoal, seja pelo de por mais o, ou pelo de cabelo, não tem mais acento. Pera fruta também, pessoal, tinha acento circunflexo, não tem mais. Por que tinha pera acento? Porque, senhores, nós hoje falamos para, não é? Não dá para eu assistir sua aula, está tudo bem para mim. Não tinha, o para nunca teve acento neste caso aqui. Só que antigamente para era pera, não é? Vou dar um exemplo para vocês. O soneto 88 do Camões diz o seguinte, quando ele conta a história do Labão que servia a Lia e a Raquel, né, o pai delas, para que ela tivesse o amor da Raquel no final. Ele diz o seguinte: mais valera se não fora pera tão grande amor, tão curta vida. Esse pera é para. Tá? Mais valeria se não fosse tão curta a vida para tão grande amor. Este é o sentido. Então, o pera, ele era o para,
o avô do para, digamos assim, ninguém mais usa isso, né, senhores? Então agora, não precisa, ninguém vai confundir pera, fruta com pera, do tipo que eu falo pera com sentido de para. Não, é tudo a mesma coisa, deixa aí sem acento, vamos facilitar a vida, não é? Beleza. Era isso, galera. Estas são as grandes alterações do novo acordo ortográfico. Só que eu posso ter um probleminha quando eu respeito completamente a norma. Olha só. Agitação de grevistas para a Avenida Central. Qual é a ambiguidade, senhores, deste caso aqui? Vocês conseguem ver o duplo sentido? Agitação de grevistas para a Avenida Central? É esse para aqui, não é? Porque eu posso interpretar como uma preposição, agitação de grevistas rumo à Avenida Central, ou eu posso entender isso daqui como o verbo parar. A agitação de grevistas foi tão grande que causou um tráfego gigantesco na avenida e parou, não é? E aí, é possível saber se nós tivermos apenas esta frase? Não. Não. Se tivermos apenas esta frase, não é possível saber. Eu não preciso nem dizer para vocês que os vestibulares já sacaram que o novo acordo ortográfico tem um buraquinho ou outro e passaram a brincar com esta noção de ambiguidade. E é exatamente isso que nós iremos fazer agora. Eu convido vocês a realizarem este exercício aqui. Vamos ler aí comigo? Analise os períodos abaixo, levando em conta que o acordo ortográfico, em vigor a partir de 2009 no Brasil, prevê a eliminação do acento diferencial no par para verbo do para preposição. Então eu tenho aí 1, 2, 3 e 4. Repare aqui, pessoal, todas com a palavrinha para que a gente brinque aqui. E ele pede o seguinte: quais os períodos que podem gerar ambiguidade? Dê as possíveis interpretações. Então são duas coisas, pessoal. Eu quero primeiramente que você diga quais 1, 2, 3, 4 possuem ambiguidade e qual é a ambiguidade. Vai lá. Recomendo vocês agora a dar um pause, porque eu já vou responder na sequência. Tudo bem? Vai aí. Vamos aí, pessoal? Eu acho que ficou bem claro, né, pessoal? Quais são os trechos que possuem ambiguidade? O primeiro, remédio para coração. O que é que você entende disso? Você pode entender que é um remédio indicado para problemas cardíacos. Provavelmente esta é a interpretação, não é? Ou remédio por uma contraindicação, por um erro de fórmula, causou uma parada cardíaca e ele parou o coração. Não é? Então tem essas duas interpretações. É um remédio recomendado para problemas cardíacos ou o remédio parou o coração. E não era essa a função do remédio, né? Porque cá entre nós, se o remédio parou o coração, isso não é remédio, isso se chama veneno. Isso é o oposto de uma terapia por uma determinada substância, ok? Acharam a outra aí, pessoal, que tem ambiguidade? Tá aqui a terceira, não é? Mercedes dá férias coletivas a 7.000 e para a fábrica no ABC. Senhores, vamos aqui aos dois sentidos, né? A Mercedes deu férias coletivas para 7.000 funcionários. E o que aconteceu com a fábrica no ABC? Evidente, não tem funcionário, ela parou, não é? Esse é o sentido. Provavelmente o pretendido. Agora, o sentido que eu posso depreender também é que a Mercedes deu férias coletiva para 7.000 e também deu férias coletiva para a fábrica inteira no ABC. Entenderam? E este é o duplo sentido, pessoal. Vamos ver as duas que não tem ambiguidade? A 2, quando ele para pensar. Gente, o primeiro para é verbo, não é? Quando ele para, quando ele deixa de caminhar. Ok? Então, quando ele para, com intuito para pensar, ele desiste. E vamos para a próxima aqui, a 4. O automóvel para em frente da porta. Aqui não há qualquer tipo de dúvida que o automóvel estaciona em frente da porta, ok? Então, 1 e 3 aí são as que possuem ambiguidade. Maravilha, senhores. Vamos brincar com outras coisas aqui referentes à parte de acentuação. Divirtam-se aqui. Qual é a única opção em que as palavras não devem ser acentuadas? De novo, pessoal, eu vou dar um tempinho para vocês aí, tá? Dá pause. Na verdade, eu não vou dar tempo nenhum. Vocês vão dar pause, tentar resolver e eu já vou passar a resposta. Beleza? Vamos aí, então?
Olha só, galera, a alternativa em que nenhum termo deve ser acentuado é a alternativa A. Todo ensino deveria ser a última palavra, eu tenho certeza que dá aquele nó, não é? Por que que tem acento ou não? Vamos brincar de novo, eu falei que existe uma dúvida com algumas palavras, não é? Se é lévido ou levedo, rúbrica ou rubrica, catéter ou cateter, essa é igual. Como que é a pronúncia dela? Reparem, senhores, não tem acento. Se não tem acento, a pronúncia é gratuito. Não é gratuito, não, é gratuito. A sílaba tônica é no U, gratuito, ok? Não é gratuito, isso não existe. Intuito, é intuito, gratuito. Maravilha? Vamos ver as palavrinhas das outras que deveriam ser acentuadas. Não vês que eu não tenho tempo? Tá aqui, galera, faltou um acento aqui, não é? Por quê? Porque é uma monossílaba com E. Quais são as monossílabas acentuadas? A e O. Então aqui deveria ter acento circunflexo. É difícil lidar com pessoas sem caráter. Faltou aqui, né, pessoal? O acento. Aliás, isso aqui eu tenho uma brincadeira com o novo acordo ortográfico. Porque o Brasil queria... Essa aqui, gente, não é de acentuação, é de ortografia, mas vamos lá, vou falar. O Brasil queria que Portugal tirasse o C de caráter. Lá em Portugal tem C ainda, tá? Caracter. Só que ninguém pronuncia o C, eu estou pronunciando para que você perceba. Da mesma maneira que fato. Fato, em Portugal tem o C, facto. E eles não tiraram. Eles acharam um absurdo o Brasil tirar como nós já tiramos faz tempo, não é? Por que eles não querem tirar o C de caráter e de fato? E por que faz todo sentido? Eu concordo com Portugal. Pelo seguinte detalhe. Caráter com C faz parte da mesma família de característica. E opa, você vai tirar o C de característica também? Não, porque ninguém fala característica, todo mundo fala característica. Esse C é pronunciável. Quando eu tiro o C de caráter, eu não faço a ligação de que essas palavras pertencem à mesma família. Eu acabo matando a família. Então, caráter é possuir características, não é? Fato tem C em Portugal. E nós temos a expressão também em português factual. Por exemplo, nós temos provas factuais, provas baseadas em fatos, ok? Então, quando eu tiro C de fato, eu não percebo essa ligação. Quando eu leio pela primeira vez factual, nossa, que palavra esquisita, não é? Não, ela é muito comum. Factual é que é baseado em fatos, beleza? Foi por isso que Portugal não quis tirar o C, porque eu mataria etimologicamente a família da palavra, não é? Ficaria órfão. Então, olha como faz sentido de Portugal, neste caso, a seu favor, de não tirar o acento. Saberias dizer o conteúdo? Opa, esse U tem acento, né, pessoal? Diferente de gratuito, que não tem, aqui conteúdo tem, não é? Por quê? Porque é um hiato. Vamos lembrar a regra do hiato, pessoal? O U é a segunda vogal, não é? Do hiato, beleza? Conteúdo, tá? Separou vogal, é a segunda vogal. Tá sozinho na sílaba e não vem NH depois, por isso que tem acento. E Veranópolis é uma cidade que não contém, acabei de falar para vocês, acento diferencial, né, galera? Aqui faltou acento agudo, porque concorda com cidade, é uma cidade que não contém. Beleza, maravilha? Continuando. Vamos aí, pessoal. Esse aqui é bem interessante para a gente fazer uma reflexão. Os funcionários da firma que têm ligação com a máfia serão chamados a depor. De acordo com o texto, quem possui ligação com a máfia? Justifique. Gente, eu dou isso aqui em prova, a maioria erra. Lembra de acento diferencial, tá? Se precisar, volta lá no slide, vê de novo o acento diferencial e responde isso aqui para mim. Eu vou dar um tempo para vocês, tá? É um exercício excelente. Alguma coisa em prova, provavelmente eu peço bem parecido com isso daqui. E aí? Dá um pause e tenta responder aí. Vamos lá então? Senhores, quem é que possui ligação com a máfia? Olha como o tem está escrito. O tem poderia aparecer de duas maneiras, não é? Com ou sem acento. Aqui está sem acento. Se está sem acento, não é? Vamos lembrar do acento diferencial? Ele tem, eles têm. Não é? Eles têm, deveria ter acento circunflexo. Como não tem acento circunflexo, senhores, o tem está retomando funcionários ou firma? É evidente, está retomando firma, simplesmente, não é? Então, quem possui ligação com a máfia? Firma. Uma vez que o tem não possui acento circunflexo, só pode ser sujeito do tem, firma. Agora, olha só, se fosse desse jeito aqui, pessoal,
os funcionários da firma que tem ligação com a máfia, quando você coloca acento circunflexo, aí seria os funcionários, as pessoas que têm ligação com a máfia. Tudo bem? Gente, isso aqui, vocês podem ter certeza, não precisa ser exatamente com este verbo, pode ser com o vem, que também dá para brincar, vai aparecer aí em alguma provinha. Maravilha, pessoal? Na paz? Então vamos aí para mais um. Assinale a série que todos os vocábulos devem receber acento gráfico, beleza? Senhores, dá um pause aí, tenta responder que eu já na sequência faço com vocês. Vamos aí? Vamos lá então. Comecemos aqui pela A. Troia. Gente, olha o oi. Olha a regrinha do e e do oi. Isso daqui é uma paroxítona, não é? Esse som de oi não tem mais acento. Então, Troia tinha acento, não tem mais. Assim como jiboia, não tem mais acento. Colmeia, não tem mais acento, beleza? Cai fora. Item. Vamos continuar aqui, tá? Troia não tem acento. Item também não tem, galera. Não tem acento. Tá? É uma paroxítona, né? I é a sílaba tônica, é a penúltima. Ela é terminada em A, E, O, N? Sim, em, não é? E só as não terminadas em A, E, O, N são acentuadas. Vênus tem acento. Beleza? Vênus deveria ter acento. Olha B. Hífen. Contrasta agora com item, pessoal. Hífen. Qual que é a sílaba tônica? É o I. Hífen recebe acento? Sim. Por quê? Porque ela não é terminada em A, E, O, N. É E-N de navio e não E-M. Ok? Então, hífen deveria ter acento. Estratégia. Qual que é a sílaba tônica? Tá aqui, é o T, não é? Tem acento? Sim. Por quê? Porque, de novo, é uma paroxítona que é terminada em ditongo, tanto quanto Letícia, Natália, Vinícius, Médio, Rogério, bem? Relógio e por aí vai. Álbuns. Vamos lá, pessoal. Qual que é a sílaba tônica? É o al. Outra paroxítona. Quais são acentuadas mesmo? As não terminadas em A, E, O, N, não é? Ela é terminada em A, E, O, N? Não, é terminada em uns aí, não é? Então tem acento. Tá aqui, galera. Essa é a alternativa correta. Todas as palavras são acentuadas. A primeira e a última, porque são paroxítonas, não terminadas em A, E, O, N, bem? E a do meio é uma paroxítona terminada em ditongo. Olha a C. A C, como que é a pronúncia, pessoal? Apoio, não é? O apoio de vocês é fundamental. E se fosse o verbo apoio? Eu apoio esta causa. Tinha acento, agora não tem mais. Olha uma outra confusão aí, pessoal. Oi, de apoio, não tem mais acento, beleza? Reúne, tem acento porque é hiato. E faísca. Faísca também tem acento porque é hiato, não é? Fa-is-ca. O S pode aparecer, pessoal. O S não tem problema. Vamos para a próxima aqui, ó. Nível. Nível tem acento? Sim. Por quê? Porque é uma paroxítona não terminada em A, E, O, N. Órgão. Órgão tem acento? Sim. Pela mesma regra. Paroxítona não terminada em A, E, O, N. Tupi. Qual que é a sílaba tônica, pessoal? É o pi. Aqui vai entrar a regra das oxítonas. Tá? Quais são as oxítonas acentuadas? As terminadas em A, E, O, N é terminada em I, cai fora. Beleza? Aí ele fala que esta palavrinha aqui está no pretérito, então a pronúncia é pode. Deveria ter acento? Sim, deveria ter acento. Então, ok. Obtê-las. Vamos lá, pessoal. Tá aqui a sílaba tônica, não é? Deveria ter acento aqui, circunflexo? Sim, pessoal. Por quê? Porque, vamos lá, o las você não analisa, tá? O las, por exemplo, obter as provas para processá-lo. Obtê-las para processar, tá? Esse las aqui é uma outra palavra, isso aqui não é divisão silábica, pessoal. Isso aqui é um pronome que está retomando alguma coisa que foi dita anteriormente. Eu não sei o que é, porque eu não tenho contexto, tá? Então você analisa até o T. Obter, vamos lá, a sílaba tônica é o T. É uma oxítona terminada em E. Tem acento? Sim, porque as oxítonas terminadas em A, E, O, N recebem acento. E a última palavra aqui, tabu, não é? Gente, esta é uma oxítona terminada em U. Recebe acento? Não, porque as oxítonas terminadas em A, E, O, N são acentuadas e não em U. Por isso que ficamos aí com a B de bola, beleza? Tá ótimo, pessoal. Isso aqui foi muito bom para que nós aquecêssemos os nossos motores, tá? Então, deixa eu descartar aqui. Beleza? Fechamos a nossa aulinha aqui de acentuação. Deixa eu só terminar bonitinho aqui e tal.
Tudo certinho, planificado. E é isso aí. Pessoal, na próxima aula eu vou passar para vocês aqui uma outra brincadeira que também vai mexer com este contraste de todas as regras. Tudo isso que eu vou falar para vocês, eu vou entregar uma folhinha e nós faremos um exercício aí, ok? Depois vai ficar mais claro, eu passo com o tempo aí. Era isso, gente. Tá ótimo por hoje. Beijo no coração, boa semana para vocês. Até a próxima aula. Valeu!